Autoridade, presumida ou autêntica? Filho, eu gostaria que você ficasse atento. Você preparou lá as coisas para as crianças, se eles quiserem ir, tá bem? Autoridade, presumida ou autêntica? Como é que é a autoridade que Deus te deu? Não, pastor, eu acho que eu tenho. Não, minha autoridade é autêntica. Atos 19, 13, 17 diz o seguinte. Preste atenção a uma palavra, se liga a palavra de hoje, em nome de Jesus. Atos 19, 13, até o 17. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva. Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor era engrandecido. Querida igreja, diga a si mesmo. Essa foi a palavra que Deus me deu. Diga a si mesmo, até que a tua mente entenda. E tome isso como uma verdade sobre a tua vida. Não é repetir por repetir. Repita agora comigo, aí você repete. Não, não. A cada palavra que eu vou dizer, vocês vão repetir. Mas ponha isso no teu coração, escreva isso no teu coração. Vamos lá? Amém? Vamos lá? O Senhor é o autor e consumidor da minha fé. O Senhor é autor e consumidor da minha fé. A segunda frase é o seguinte: nenhuma arma, agora com poder, vamos lá, nenhuma arma, está falando da sua vida, então diga lá, nenhuma arma forjada contra a tua igreja prosperará. Amém? Então o Senhor falou isso comigo, escreva isso, mas tenha isso como verdade sobre a tua vida. Uma coisa é você escrever, né, Ju? Papel, caneta, né? Você escreve, deixa lá. Eu tenho de reuniões que eu participei, de coisas que eu ouvi, eu tenho cadernos e cadernos e cadernos escritos, mas nem sempre eu volto neles. Mas quando você escreve no teu coração, quando você precisar, ela vai simplesmente pular. Então vamos lá, o Senhor é autor e consumador da minha fé. Nenhuma arma forjada contra a igreja prosperará. Então eu chego à conclusão de que é bom ser famoso no céu. É bom ser reconhecido no céu. Mas isso também, querida igreja, desperta o ibope do inferno. Ah, pastora, esteja preparados, queridos. Preparado não é para ter medo. Não é para ter medo, mas é estar preparado. Nenhuma arma forjada contra a tua igreja prosperará. E não foi qualquer um que disse isso. A Bíblia relata que os 7 filhos de Seva enfrentaram um homem possuído por demônios, mas morderam mais do que podiam mastigar. Já viu quando você enche a boca e não consegue nem engolir? Enchi a boca demais, como é que eu vou digerir isso agora? Então esses homens, eles morderam mais do que poderiam mastigar. 7 homens insensatos se colocaram frente a frente a um endemoniado sem o poder de Cristo. Eis aí o grande problema. Quando disseram, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, eu lhe ordeno que saia. Olha que autoridade. Em nome de Jesus, agora.
Não, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ai, dá para correr? Vocês quem são? Não basta ter título religioso, queridos. Não basta. Não basta ter função espiritual. Não basta. Aqui nós estamos falando de filhos de sacerdote. Não basta a linguagem de fé. Não basta ser filho de sacerdote. Não basta. O céu responde relacionamento e não performance. O céu responde relacionamento e não performance. Então, o homem possuído pelo espírito maligno soltou sobre eles, dominando 7 filhos do sacerdote. E prevaleceu contra eles, de modo que eles fugiram daquela casa, nu e feridos. A resposta do diabo quando ele bate de frente com a autoridade presumida. Que é uma autoridade presumida, acha que tem. Conhece meu pai? Sabe de quem eu sou filho? Você sabe que eu sou dizimista da casa do Senhor? Acha que tem. Tudo que fazemos não passa da nossa obrigação. De filho, de amado, de servo, que por amor, porque se não for por amor, esquece. É por amor, é por decisão. Então, quando o diabo bate de frente com aquela autoridade presumida, pensa que tem, acha que pode, o diabo tem um campo aberto para agir. Um campo aberto para agir. Então, quando ele vai achando que é, o diabo olha e fala assim: cadê Jesus na sua vida? Ah, não tem, né? Não tem. Ah. Qual o tamanho desse campo, pastora? Qual a plenitude dessa atuação demoníaca? Quando eu acho que tenho, mas não tenho. Depende muito. Depende do quê? Depende muito do ego daquele que se acha. Depende muito do ego daquele que se acha. O que a palavra diz? Aquele que pensa estar de pé, cuidado, para não cair. Então a nossa dependência total é dele. Ele rege a tua vida, ele vai à frente de qualquer situação. Então depende muito do ego daquele que se acha. O próprio ego vai definir o tamanho do campo. O diabo nunca tinha ouvido falar desses homens. O diabo não se apegou àquela autoridade falsa que aqueles homens pensavam ter. Quando os deixou ferido e nu, partiu para cima. Ai, você? A qual Paulo prega, a qual eu já ouvi a pastora falar, a qual eu já percebi que anda lá na vida do Jairo. Não existe, queridos. Mostrando que não tinha autoridade alguma ali. E ainda os colocou numa posição de vergonha. Já pensou? Um homem endemoniado botou 7 para fugir? Machucado e nu? Já viu uma pessoa entrando no hospital? Alguém aqui trabalha em hospital ou já trabalhou em hospital? Como é que funciona? A pessoa entra, isso eu não tomo, hein? Essa cama está suja. A pessoa entra assim. Daqui a pouco, querido, ela está com uma batinha, 22 números a menos do que ela veste, com tudo de fora, todo mundo mandando nela. A moça que varre, se você está com dor, a moça fala: chega para lá que eu quero varrer. Sim, senhora. Sim, senhora. O moço da maca, a enfermeira, o médico, todo mundo manda, menos ela. Todo mundo tem autoridade. Eu não vou usar isso não, isso aqui está menor do que eu. Não existe, veste isso aí, acabou, você veste. Quem está mal no hospital, levanta e diz assim: eu jamais. Queridos, todo mundo manda, menos ele. Mas pastor, o que é ter autoridade? Ter autoridade é o direito de poder agir em uma determinada situação. E quantas situações se levantam no nosso dia a dia? Mas nós temos que aprender a ter autoridade sobre essas situações. Como um cirurgião na mesa de operação. Vamos pensar no cirurgião agora. Ainda naquele ambiente de hospital. Escuta o barulho do hospital, da maca, de pessoas gritando. Chega o cirurgião.
aquele homem bem vestido, roupinha branca, um cirurgião na mesa de operação com bisturi na mão. Ele tem autoridade para operar? Por quê? Porque ele está com o instrumento na mão. O instrumento na mão quer dizer que ele pode. É assim que funciona? Não. Ele tem autoridade por quê? Por detrás dele tem anos de estudo. Por detrás desse homem tem uma faculdade que diz, você pode fazer. Por detrás desse homem tem toda uma história. Não é porque pegou o bisturi na mão, eu tenho o bisturi, hein? Funciona? Não. E se você tem preocupação com a tua vida e tempo hábil, você quer saber assim, quem é ele? Estudou aonde? Operou quem? Aí você descobre, operou fulano, e como é que foi? Como é que foi? Você quer saber? Ele tem autoridade, mas de trás dele, ele foi submetido a uma disciplina, a vários treinamentos, uma faculdade que respalda o direito àquele homem de operar alguém. Usurpação de autoridade, pode? Sim ou não? Posso usurpar a autoridade? Posso, pode. Posso fazer, mas funciona na prática? A gente não pode chegar lá, mandar o Ademar, que é mais forte, falar, Ademar, vai lá, quebra aquele cirurgião, porque quem vai entrar lá somos nós. Pode ser? Dei uma moral para o irmão agora. Usurpação de autoridade, querido. Mas não funciona na prática. Não funciona. Os 7 filhos do sacerdote tentaram usurpar uma autoridade que eles não tinham. Não lhe pertenciam. Acrescentando apenas em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Mas os tapas na cara, o chute na costela, a vergonha que sofreram aqueles homens por um homem endemoniado, serve de alerta para mim e para você nessa manhã. É uma alerta para mim e para você. Todos os dias há uma guerra invisível. Todos os dias há uma guerra invisível. Com os poderes do mal, eles se unem, se organizam para destruir a obra de Deus na minha e na tua vida. Para destruir a tua fé. Para fazer você passar vergonha, sim ou não? Para colocar você para baixo, para que você sinta que aquilo que foi dito ao teu respeito não é verdade. Aquilo não vai se cumprir, minha irmã. Esquece isso. Nenhuma autoridade presumida poderá prevalecer. Não basta achar, declarar, bater palma. Vamos bater palma que o diabo vai subir e vai embora. Vamos bater palma. Não existe isso. Pastora, cumprir todos os rituais. Isso não basta. Palavra por si só, por mais religiosa que seja, pode destronar o maligno. Nessa ocasião, querido, o embate está na oração. Diga na oração. Na oração, na intimidade. Na intimidade. A quem você está ligada, querida igreja? Porque a nossa vida aqui dentro, olha, todo mundo cheiroso, todo mundo bonito. Mas segunda-feira está logo ali. E você precisa sair de casa pensando a quem eu estou ligada. Quem é o meu Senhor? Com quem você caminha? A quem você entregou a tua vida? Com quem você está falando mais? A quem você tem dado mais ouvido? Quem faz maior parte ali do seu dia a dia? Qual é o sangue que te cobre? É o sangue de bode ou é o sangue do cordeiro? Sangue esse que foi levado na cruz no meu e no teu lugar. É um embate de autoridade, queridos, rivais, todos os dias. E o inimigo só irá se render à autoridade que está pessoalmente ligada a Cristo. Disse, não, mas sabe o que, pastora? A minha avó era crente. Eu nasci na igreja. E você é ligado a Cristo? Porque na hora do embate, é o que ele vai olhar. É que o inimigo da minha e da sua alma vai olhar. É o que vai contar. É olhar e falar assim, não posso, por quê? Ah lá, quem anda com ele. Olha quem está à frente dele. Você precisa estar alinhado ao general de guerra.
o seu comandante chamado Jesus Cristo de Nazaré. O que me chama a atenção é o demônio dizer, eu conheço Jesus e conheço a Paulo. O nosso foco, queridos, nunca é ser conhecido pelos demônios, sim ou não? Não é ser conhecido no inferno, não é isso. Mesmo não sendo esse o nosso foco, mas é uma verdade, é o que nós somos. O inferno sempre vê Jesus em você e fala, vou tentar. Quem sabe ela cai de novo, quem sabe? Vou jogar esse laçozinho aqui, vou perturbar um pouquinho. Quem sabe ela solta a mão dele. Se ela soltar a mão dele, vira uma presa fácil. Mas enquanto ela estiver agarrada a ele, não tem como tocar. Então, nosso foco é sermos reconhecidos por Deus. Mas a questão é, os demônios têm o meu e o seu nome, mas o meu e o seu nome está na lista daquele de autoridade autêntica? Eu conheço a Paulo, conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? E ele tem que olhar e falar assim, está naquela lista daquele povo que eu não posso tocar. Isso é o que mais importa, querido. Isso é o que mais importa. Cristo é o governo das nossas vidas. Lembra que nós falamos domingo passado? Que tocar naquilo que nós não podemos, o que nós perdemos? O governo da nossa vida. E Cristo é o governo da minha e da tua vida. Ele que nos dá toda e completa autoridade para agir. E como agir. Porque tem muitas vozes e muitos vão dizer assim, vai e marcha, vai e faça. Mas o verdadeiro diz, senta e espera, muitas vezes. Eu estou pronta, hein, Senhor? Ó, vamos lá então, eu já estou no clima. Fecha a tua boca. Muitas vezes, diz coisas que a gente não quer ouvir, mas aprendemos a obedecer. A autoridade presumida pode gerar status mentiroso, aquele ego vazio. Eu sou, eu tenho, uau. Não é ser famoso no inferno, querido, é sobre intimidade com o céu. E que a igreja precisa hoje é intimidade com o céu. Ele vai vir? Sim, ele vai vir. Ele vai guerrear contra você, contra os seus propósitos, contra os seus planos, contra aquilo que Deus disse que ia fazer. Sim, ele vai fazer. Mas o importante é aquele que falou, aquele que disse, ao meu respeito e ao teu respeito, sobre a minha casa e sobre a tua casa, sobre o meu casamento e sobre o teu casamento. Assim será. Inegociável. Então, o mundo espiritual, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio de vento mesmo. É só. Mas a hora que vem, deixa eu ir embora. Eu estou largando Jesus hoje, deu tudo errado. Foi. Ou você é cheio do Espírito Santo para enfrentar, ou você é cheio de vento. Não há um contraste. É um ou é outro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma demonstração de autoridade no agir de Paulo. Tem uma autoridade diferente. Lutando contra o pecado desarmado. Jesus não nos deixou em escassez espiritual, queridos. Leia a palavra. Traga a palavra para a tua vida. Ele não deixou a vergonha como herança. Porque vocês são de Cristo. Então vocês têm que passar isso mesmo. Não, ele não me deixou vergonha como herança. Ele me deixou um posicionamento. Ele me deixou uma dependência dele. Você se sente derrotado por suas fraquezas, por suas falhas morais, desejos diariamente. Você olha para você, pastor, eu só estou fracassando. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja lutando contra o pecado desarmado. Cheio de coragem, mas desarmado. Imagine você, um soldado, uniforme completo. Como é que é o nome do sapato? Coturno, brilhando. Né? Eu sou esposa de policial, o coturno tinha que estar brilhando. Tinha que chegar, ele da época ainda que não podia estar sujo, tinha que estar brilhando. Ele chegava em casa e...
marchando para a guerra. Uniforme ok, tudo ok, treinamento ok, físico ok. Tem a aparência certa, a postura certa, mas sem arma. Então ele chega na trincheira, todo bonito. Aí alguém pergunta, cadê a tua arma, soldado? Arma? Precisava trazer arma? Precisa. Mas, pastor, eu tenho ótimas intenções. No entanto, você simplesmente é mais inútil no exército de Cristo. É mais um inútil. Oh, que ofensa. Mas vamos lá. Quando tenta avançar com as suas armas, logo eu e você somos feridos. A gente confere e fala assim, eu tenho esse pecado na minha vida, eu vou lutar contra isso, então eu vou fazer acontecer. Chega lá, apanha e volta, igual os filhos de Seba. Ai, apanhei de novo. Sem as suas armas, você não tem nada com que lutar nessa batalha. Nossa vida diária, queridos, vamos vencendo batalhas. A guerra já foi vencida na cruz. Mas todo dia, eu e você, nós temos batalhas, sim ou não? Todos os dias nós temos batalha. Sabemos que a guerra foi vencida na cruz. Sabemos que nada prevalece contra a igreja. E nós somos a igreja. A igreja não é isso aqui. A igreja é aqui, a igreja está aí. Mas existem batalhas todos os dias. Todos os dias nós precisamos vencer as nossas batalhas. Cada dia o seu mal. Mateus 6,34 diz isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Precisa ficar preocupado demais. Não vou dormir hoje, como é que vai ser o meu amanhã? Basta cada dia o teu mal. Amanhã terá outra guerra te esperando. Pode ter certeza. Mas tenha em mente, é só mais uma batalha. Assim como ele foi comigo ontem, ele vai ser comigo hoje. Porque a guerra já está vencida. Ele já venceu. Não tem o que possa te dar a certeza da vitória por méritos próprios. Esquece isso, para de bobeira, para de perder tempo. Porque, pastora, eu fiz. Você não pode combater o pecado pelo seu intelecto, ou pela força do seu braço, nem mesmo através da sua mente positiva. Todo mundo pensando comigo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Esquece isso, queridos. Nosso general é Cristo. O nosso lugar é atrás dele. É ele sempre à frente. Para onde vamos? É ele que diz. Como iremos fazer? Ele vai me orientar. Só que isso leva tempo. A igreja não quer perder, entre aspas, ou ganhar tempo. A gente quer agir e depois a gente vê como é que fica. Ou então a gente se reúne de pessoas que falam a mesma coisa que eu. Eu quero, então eu vou me reunir de pessoas que digam que eu posso. É ou não é verdade? Eu chamo amigas, quinta-feira todas nós aqui, porque nós vamos apoiar uma a outra, estando certo ou não estando. Afinal de contas, nós somos amigas. Mas não é isso. O convite é quinta-feira aqui para a gente sentar, ouvir muita coisa que a gente não vai gostar. Que vai confrontar o nosso eu. Querida igreja, o pecado quer nos destruir, isso não mudou. Ei, não brinca não. O pecado quer destruir você e tudo o que te pertence. Tudo. Nós temos 2 amorezinhos lá no Kids. Se pegar o casal, alcança nossos filhos. Se não vigiarmos o nosso coração, o nosso casamento, estamos destruindo o futuro. Não vai parar aqui. Não vai parar na minha vida, não vai parar no nosso casamento, vai atacar a vida e o casamento dos nossos filhos. Não brinca. E vem cobrando o tempo que você investiu. De que a senhora está falando mesmo, pastora, do pecado?
O tempo que você passou do lado dele, o tempo que você deu guarita para ele, o tempo, aquele campo que você abriu espaço. Você precisa desesperadamente de Jesus, querido. Não tem outra arma que eu possa te apresentar para fazer o trabalho pesado. Ele é a fonte. Então, a gente vai trazer aqui uma psicóloga. Glória a Deus pelos psicólogos. Glória a Deus, como é bom. Traremos aqui o médico, glória a Deus pelo médico. Mas o que nós precisamos ter intimidade é com o Senhor dos Senhores. Intimidade, intimidade. Estou falando de falar de vez em quando. Domingo eu vou lá na igreja, eu dou um dízimo. Aí domingo que vem tem ceia. Eu vou lá e tomo uma ceia, Gleice. Está tudo certo, eu estou falando de intimidade. Eu estou falando daquele que ouve antes de agir. Aquele que não entra na guerra até o Senhor falar. Aquele que não dá um passo, eu não vou dar um passo. Mas, ô Ju, se você não der esse passo, olha, minha irmã, com certeza você vai ter prejuízo. Você vai ter prejuízo, você vai entrar em colapso, você vai... Não, mas ele sabe disso. Eu decidi andar por aquilo que ele me mandar fazer. Então, queridos, não é brincar com isso. Tudo tem um preço. Ele sabe, o pecado sabe onde bater, onde nos atingir e como nos cobrar. Que às vezes a gente deixa a porta aberta e diz assim, eu sou filho de crente, quem que vai ter coragem de entrar? Fecha essa porta, coloca o general de guerra sobre a tua vida, ele te dá autoridade, porque ele vai tentar, você vai fechar a porta e vai falar, mas ela deixou o buraquinho da chave, pelo buraquinho da chave eu faço um estrago, só que tem que encontrar Cristo do outro lado. Declarando, você pensa que vai aonde? Tocar na vida dos meus? Eu já vi testemunho, queridos, de pessoas que morreram. E o endemoniado vai lá mexer naquele corpo fedorento, fedido, que não serve para mais nada. Nesse não, porque servia aquele lá de cima. Sabe o que é isso? Você não servia, você é pó, querido. Aí a gente vê a vida de Davi. Nesse não, por quê? Pela aliança que eu tenho com Davi. Que aliança com Davi, Senhor? Davi morreu 200 anos, que aliança é essa? A gente não alcança. Então não tente no teu braço forte, porque você não vai a lugar nenhum. Não vá para a guerra com a tua própria força, mas eu estou bonita. Ah, mas o meu coturno, está encerado. Você precisa de poder transformador do Espírito Santo. É Ele que faz toda a diferença. É Ele que faz. Força de vontade, determinação, atitude correta, por si só, não vence o inimigo, queridos. É somente o poder de Deus que transforma. Transforma a fraqueza do homem em armas divinas. Mas, pastor, eu sou tão fraquinho, Ele sabia disso quando te chamou. Quando eu vejo, pastor, eu já fiz, ele sabia disso quando te chamou. Só que mesmo sabendo disso, ele confia que você vai estar em pé de novo e vai realizar algo maior. Nem mesmo as boas intenções, habilidades de homens mais disciplinados valem nada numa batalha espiritual. Numa batalha espiritual. O que o céu precisa olhar e reconhecer é que na minha vida e na tua vida, existe um Deus que está à nossa frente. Os filhos de Seva, queridos, aprenderam isso da maneira mais difícil. Eles eram filhos de um sacerdote judeu, na cidade de Éfeso. Eles se diziam exorcistas. Alguns judeus, olha o que a palavra diz, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Paulo também estava naquela cidade. Aí está a diferença. É quando alguém chega cheio do Espírito. Não é blá, blá, blá. É quando alguém entra cheio do Espírito. Sabe o que eles faziam na época? Rodrigo, eles já expulsavam demônios. Sabe em nome de quem? Salomão.
Sai em nome de Salomão, sai em nome de Elias. Só que até ali estava dando certo. Não porque os demônios fugiam, nada disso. Pode tentar expulsar no nome da pastora, do bispo, do sacerdote, de quem seja, não vai. Não é isso que funciona. Mas até ali eles nunca tinham apanhado. Até ali estava dando certo. Não ia embora, Ju, mas também ficava aquilo, né? Vai melhorar. Aí entra Paulo, com o Espírito da verdade. E eles olharam aquilo e falaram, não é que isso vai mesmo? Só que quem trabalhava na vida de Paulo? Quem caminhava com Paulo? Quem estava à frente de Paulo? Eles não se atentaram a isso. O demônio quando viu. Quando aqueles homens viram que os demônios obedeciam e saíam e tem que sair, vou tentar. Ah, então não é em nome de Salomão, Jair. Não é em nome de Davi. Não é em nome de Elias. Ah, é em nome de Jesus? Ah, por que você não falou antes? Ah, em nome de Jesus, então em nome de Jesus sai. Só que não tinha Jesus na vida deles. Que eu e você precisamos de Jesus na nossa vida. Quer ter autoridade autêntica? Se humilha a Ele. Se encha dEle. Quer ter autoridade autêntica? Senão é só mais um, falando igual todo mundo fala. Foi Deus agindo, queridos, através da vida de Paulo, que fez os demônios baterem em retirada. É assim até os dias atuais. E quando você estiver trabalhando, quando você estiver na tua batalha e vier aquele endemoniado, aquela boca falando de acusação, tentando diminuir você, que Deus é esse que você... O que é isso? É mais uma religião, queridos? Não é mais uma religião. Ele caminha comigo. Ele anda comigo. Ele está aqui. Os filhos de Seva não perceberam esse ponto crucial. Cristo andava com Paulo. Ele era íntimo dele. Paulo, quando errava, dizia, Senhor, tem misericórdia. Não é porque ele era é porque ele era Não é porque ele se via é porque ele se via servo. Quer ser grande? Seja servo. Aprenda a servir. Para que o inferno olhe e diga assim, ela é íntima. Ele é íntimo. E quando fala dela, não fala nem o nome, chama filho. Quando fala dela, não fala nem o nome, trocou o nome dela. Agora é a corajosa. Agora não é mais a perdida, a desorientada. Não é mais. Quando o céu se refere a ela, é a corajosa. É a firme, a que diz sim, sim, não, não. Muitas vezes, impostores aproveitam de situações, de fragilidade das pessoas. Você não pode cair nessa. Por quê, pastora? Porque você precisa ser íntimo dele. E se falta intimidade, como Paulo tinha, não porque ele era o homem, o coração era de Deus. Entrega o teu coração hoje. Volta à intimidade. Volta à intimidade. Fala, Senhor, em nome de Jesus eu tomo de volta a autoridade que um dia me foi tirada. Eu tomo de volta. Não é dizer que quantas pessoas chegam, né? A gente já viu isso. Muitas e muitas vezes. Pastora, no Brasil, eu fazia, acontecia. Aqui, ele diz, é outro céu. Se prepare. Mais força, porque se ele permitiu, se ele te trouxe, algum plano ele tem para a tua vida. Esquece aquilo que você deixou lá. Você usa as mesmas coisas, nem as sandálias. Eu ia no Brasil, comprava sandália, chegava aqui, quase caía na rua. A sandália de lá não serve para cá. O solado era fino. E não dava para andar nessas ruas daqui. Não serve. Peça ao Senhor hoje, troca as minhas vestes. Troca a minha mente. Põe de novo a autoridade. E sabe qual é a tua autoridade?
É ele à frente. Havia algo errado e esses homens perceberam. Tem um endemoniado ali, ele precisa ser liberto. Mas sem Cristo, não vai não. O próprio Senhor falou, não façam nada. Não saiam de Jerusalém, até que sobre vocês venham poder. Se encha do poder de Deus. Busque por isso para a tua vida. Não saia de casa saindo, fui, hein? Tchau. Encha-se de poder de Deus. Há uma batalha pela frente. E você não vai sair mais com a cara limpa, achando assim, eu posso. Deus não estava com eles, querido. Deus não era Deus que os guiava. Ei, tem muito filho de servas hoje que está colocando a mão sem nascer de novo. Colocando a mão sem nascer de novo. Você, fala de você, o que Jesus fez na sua vida, conta a tua história, dá o teu testemunho. O local onde nós estamos hoje é 1 a 1. Não é você chegar e falar, olha, eu vim. Amém. Foi um tempo que Deus nos deu. Mas hoje, cada vida, alguém que chega do teu lado, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa pelo menos sentir o bom cheiro de Cristo. Que o meu sorriso revele algo. Que o meu bom dia revele algo. Pessoas que não estão acostumadas a ser abraçadas e nem amadas. De repente você chega cheio de amor de Cristo e diz, bom dia, como vai a senhora? Fala, mas ninguém fala com a gente aqui, por que você está cumprimentando? Não, por nada. Por nada. Só tive vontade de falar com a senhora. Sem compromisso com a obra. Não vai no oba-oba, queridos. Não vá. No glamour das luzes. Hoje aqui, amanhã amigo do mundo. Hoje aqui, amanhã dividindo o tempo. Eles não conheciam Jesus pessoalmente. Não tinham nenhum relacionamento com Ele. Certamente não confiavam nele. Não eram guiados por Ele. Seu nome era tão morto e vazio como aqueles homens, como Salomão, Davi, todos aqueles que eles tentavam expulsar. Pela história. Não é pela história, queridos. É por aquilo que Ele é. Filho de Deus. É completamente diferente. Quem é você, foi a pergunta. Os filhos de Seva tinham toda a aparência de estarem prontos para a batalha, mas não tinha com que lutar. Não sabia como lutar. E você sabe como lutar? Querida igreja, hoje sou eu e você. Sabemos como lutar. Quando o inferno se levanta contra a nossa vida, sabemos como lutar. Pior ainda, pronunciar o nome que provoca a reação no inferno. Ainda colocar o nome de Jesus, Satanás olhou e falou assim, esse eu conheço. Então não provoca não. Provoca não. A não ser se você saiba quem está contigo. Aí você não precisa nem provocar. Automaticamente ele olha e foge de você. Porque o espírito maligno respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Conheço Jesus e sei quem é Juliana. Conheço Jesus e sei quem é Flavinha. Sei quem é Jairo. Conheço Jesus. E ele possa dizer assim, conheço Jesus, porque eu vejo Jesus na vida dele. Porque eu vejo Jesus na casa dele. Parar de pregar e começar a viver. Aquele espírito maligno, é claro que ele tinha que ser confrontado, mas com verdade. Mas quem é você? Essa é uma ótima pergunta que o pai da mentira fez. Quem é você? Quem são os filhos de Seva para dar ordem? Quem é você para dar ordem? Ele não tem poder nenhum sobre o reino das trevas. Não possui a capacidade de vencer o pecado. Sua carne está comprometida pelo pecado, exatamente como eu e você. Onde está a diferença, pastora? É em quem eu estou abraçado,
em quem luta as minhas batalhas, a quem eu ponho na frente. Estou acostumada a lutar, pastor, esquece. Basta cada dia o teu mal e há um novo para a nossa vida. Essa dependência é todos os dias. Essa dependência nós vamos deixar de herança para os nossos filhos. Não é que mamãe fez e deu certo. Eu lembro de uma vez que eu queria um óleo. Final de culto. Eu queria um óleo. Que a palavra diz, unge os feridos. E ore por eles para que sejam sarados. E a mulher veio. Ai, você pode orar por mim, irmã? Eu oro. Eu falei, cadê o óleo para mim ungir ela? Cadê o óleo? Cadê o óleo? Não tinha óleo. Mas eu olhei, tinha água do pastor. Não tem óleo, mas tem a água do pastor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento essa água. Onde é, minha irmã? E tchaca a água do pastor. E era só um golinho. O pastor bebeu e deixou um golinho. A única coisa que tinha, eu falei, não é. É a presença. E ela, tá ardendo! Tá ardendo! A mulher entrou em desespero. Eu falei, o que eu faço agora? Ela disse que eu joguei água, ela disse que está ardendo. Estava doendo, queridos. Não tinha ferida, não tinha nada. Estava doendo. É como assim, está doendo o meu braço, jogar uma água e a pessoa sair gritando que está ardendo. Aí ele falou, sou eu queimando, sossega e espera. Ai, está ardendo! E eu já desesperada, eu era uma menina muito nova. O que eu vou fazer agora? Eu sei que a hora que a pessoa berrar, gritar, você vai falar, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu fiz? Mas não é no teu nome. É no nome dele. Na guerra diária, muitas das vezes, a gente não entende o que está se passando. Por que se levantou tudo isso? Por que está todo mundo gritando? Por que está todo mundo me acusando, me apontando? Confia nele. Se ele entrou, é para vencer. E se tiver algo escondido, se tiver algo camuflado, ele vai bater todo o tapete, botar tudo para cima. Mas a hora que colocar no lugar também, você fala, ninguém poderia fazer tal coisa, a não ser o Senhor. Gabriel, aleluia. Começa a orar agora, começa a entregar a tua vida. Fala, Senhor, eu não quero ser aquele que pensa que tem, mas nunca te conheci. Achar que já, não. Eu quero a minha autoridade autêntica de volta. Porque eu sei que eu vou passar batalha. Mas quando ele olhar para mim, achar que eu estou derrotado, eu não quero que me veja, eu quero que encontre o Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Começa a colocar a tua vida agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Começa a mover no nosso interior, de dentro para fora, de dentro para fora. Às vezes aquilo que eu já tinha certeza que eu tinha vencido, que eu tinha eliminado aquele pecado, de repente, aquilo vem, me derruba, me faz passar vergonha, me faz, Senhor, me esconder de Ti. Mas na manhã de hoje, eu não luto mais sozinho. Eu te peço perdão por situações que me envergonham na Tua presença. E eu aprendo a me esconder em Ti. O Senhor guerreia as minhas batalhas. Eu calo a minha boca. Eu vou para o meu secreto. Eu oro na Tua presença. Eu choro na Tua presença. Mas quando eu sair dali, a resposta, em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é.